O presidente americano Donald Trump confirmou hoje ter dado autorização à CIA para realizar operações secretas na Venezuela. Confira. A decisão abre a possibilidade de que a agência de inteligência dos Estados Unidos opere em solo venezuelano. Do horário local e, como você disse, vai ser uma reunião no Salão Oval com a presença de Donald Trump e também do secretário de Estado americano, o Marco Rubio, e também o secretário de Defesa, Pete Hegseth, além do chefe das Forças Armadas, o general Dan Kane. Portanto, uma reunião importante para falar sobre os próximos passos em relação à Venezuela. Isso segundo apuraram repórteres aqui da CNN com algumas fontes próximas ao governo que confirmaram que essa reunião deve acontecer, então, na noite de hoje. E isso acontece em meio também a análises, inclusive de especialistas muito experientes em conflitos, que dizem que um ataque à Venezuela é iminente. James Stavridis, que é ex-comandante da OTAN, inclusive, ele avalia que há 2/3 de chances de um ataque acontecer ao território venezuelano. Ele fala que... Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e esse é o nosso vídeo número 150. Peço desde já o seu apoio, deixando o like na base da confiança. E se você está no celular, dê o like e apareceu o botão hypar, por favor clique para que o nosso conteúdo seja recomendado pela plataforma. Amigos e amigas, hoje é dia 1º de dezembro de 2025 e o mundo prende a respiração. Donald Trump recomendou o fechamento do espaço aéreo da Venezuela e anunciou uma intervenção terrestre iminente. Não sabemos se é só retórica ou se de fato eles vão atacar, porém, o aparato militar na região é gigantesco, até bases desativadas há décadas foram reativadas, e a guerra no nosso continente tornou-se uma possibilidade real. Estamos em uma contagem regressiva. E hoje, meus amigos e amigas, vamos retornar com as profecias de Parravicini, o Nostradamus argentino, porque esse conflito foi desenhado com detalhes assustadores há quase 90 anos. Vamos analisar duas profecias de Benjamin Solari Parravicini, de 1938 e 1939, que descrevem um incêndio do Caribe e o papel dos Yankees, e a chegada de russos e chineses com tecnologias que só hoje compreendemos. As peças do tabuleiro estão se movendo exatamente como o profeta viu. Nós já vimos essas profecias em outros vídeos, mas é sempre bom analisar novamente com um novo olhar diante de fatos novos. Amigos e amigas, vamos começar pela profecia de 1939. Nela, Parravicini desenha um mapa do conflito. Ele coloca no centro o Caribe e ao seu lado os atores que hoje protegem a Venezuela. Rusos são os russos e amarelos e são os chineses. E o texto profético é chocante e lido hoje é tecnicamente preciso. Abre aspas. O jacaré, ou caimão, dará dentadas e fará estragos. Chegam os amarelos, e os vermelhos se assustarão, pois temerão ser vítimas de tal manobra. Cairão os satélites diante dos amarelos. Profecia de 1939. Amigos e amigas, para 1939 isso era inconcebível. Já para o ano de 2025 é o maior temor do Pentágono. Parravicini previu a guerra espacial. Relatórios recentes indicam que a China expandiu drasticamente seu arsenal anti-satélite. O próprio chefe da Força Espacial dos Estados Unidos admitiu preocupação com a rapidez do progresso chinês, afirmando que não há verba suficiente para reverter essa desvantagem. Não estamos falando apenas de mísseis. No recente desfile militar da vitória, a China exibiu o que Parravicini viu: armas de energia dirigida e lasers de alta potência baseados em terra. São armas projetadas para cegar sensores ópticos ou queimar componentes vitais de satélites em órbita. Como Parravicini poderia ter previsto isso
antes mesmo do lançamento do primeiro satélite ao espaço. Nessa época, a China era um país devastado pela guerra civil e pela invasão japonesa. Repito, como Parravicini poderia prever que os amarelos, ou seja, os chineses, iriam despontar como uma potência militar? É simplesmente chocante. Agora imagine o cenário. A invasão da América começa e o caos é instalado na região. Venezuela pede apoio aos russos e chineses. Nos primeiros dias de conflito, os amarelos usam essas armas de energia. Perceba que Parravicini desenha uma espécie de onda, apontando para o céu e colocando pontos de interrogação sobre a cabeça dos demais atores. O GPS para, as comunicações militares caem e a espionagem fica cega. É uma manobra tão ousada e destrutiva que, como diz a profecia, até os vermelhos, os russos, aliados da China, se assustarão com a escalada imediata para um conflito global imprevisível. Essa estratégia iria possibilitar a retomada definitiva de Taiwan. Se você acha isso absurdo, veja essa notícia recente. Abre aspas. Cientistas chineses desenvolveram uma nova e poderosa arma de micro-ondas. Um feixe de energia convergente. A China testou com sucesso uma arma real que evoca o laser da Estrela da Morte de Star Wars. Em 2024, 7 veículos no oeste da China transmitiram cada um feixe de micro-ondas de alta potência que convergiu precisamente no tempo e no espaço, criando um poderoso superfeixe. No filme Star Wars de 1977, a arma da Estrela da Morte projetava 8 feixes menores que se fundiam em uma explosão capaz de destruir um planeta. Mas essa potencial arma de micro-ondas de alta potência, HPM, não se destina a desintegrar um planeta. De acordo com um artigo de novembro de 2024 do South China Morning Post, que descreve o teste, a China prevê suprimir ou mesmo destruir satélites em órbita, incluindo aqueles que transmitem sinais de navegação e comunicação por satélite. Ao contrário de malware anti-satélite e interferência convencional em sinais de radiofrequência, as micro-ondas de alta potência podem ser usadas para destruir irreversivelmente equipamentos eletrônicos. Perceba que Parravicini desenhou ondas sendo apontadas para o alto, e é simplesmente chocante ver a possibilidade dessa profecia se cumprir em nossa época. Estas são as armas a laser, são conhecidas como DEUS, as armas de energia direcionada, dizem que são as melhores do mundo a abater múltiplos drones numa grande área. Analistas militares chineses querem que a China faça mais no campo das armas a laser. Eles têm instado o governo chinês a acelerar o desenvolvimento de armas a laser para... É muito importante entender, este é um laser de nível militar, portanto foi projetado para destruir equipamentos de radar. Sabemos que o nosso pessoal pode ficar cego. Um horizonte escuro cintila com pontos de luz, dezenas deles. Nas telas de radar do Destroyer tipo 055 Lhasa, centenas de ícones vermelhos inundam o display, pequenos, rápidos, erráticos. Uma baixa vibração ressonante ecoa pelo casco, profunda e antinatural. Então, um feixe branco lança-se para cima do convés do Destroyer. Ele corta o céu de forma limpa, invisivelmente, até que, um por um, os pontos vermelhos começam a desaparecer, sem explosões, sem fogo de rastreadores. Drones caindo do céu, sem vida. Agora, antes de partir para a próxima profecia, peço a sua contribuição com like, para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E se você não é inscrito, inscreva-se agora para ficar por dentro dos eventos mundiais. Agora sim, vamos continuar para a próxima profecia. Amigos e amigas, a segunda profecia de 1938 nos mostra a resposta e o resultado. O texto é direto. Abre aspas. O centro das Américas se inflamará.
os Yankees vão ascender, o Caribe vai sucumbir. A imagem mostra o chapéu da Marinha norte-americana e temos as iniciais N de Norte e A de América, acendendo o fogo. Mas por que agora? A motivação vai além do petróleo, embora ele seja crucial. O que acendeu a urgência americana foi a consolidação da presença russa no seu quintal, como eles gostam de se referir à América do Sul. Recentemente, Rússia e Venezuela firmaram um pacote histórico de 42 acordos de cooperação em 10 áreas estratégicas. Não é apenas comércio, são acordos militares, de inteligência, energéticos e de infraestrutura crítica. A Venezuela se tornou oficialmente o ponto de apoio estratégico da Rússia nas Américas. Quando o Paravcini desenha os Yankees incendiando a região, ele está prevendo a reação desesperada dos Estados Unidos para quebrar essa aliança antes que ela se torne irreversível. E a intervenção na Venezuela não é só contra Maduro, é um ataque direto aos interesses estratégicos da Rússia e da China, desenhados nesses 42 acordos aí, né, os mais recentes, e tem outros acordos que não vieram a público. Os Estados Unidos querem a queda de Maduro para colocar um outro governo aliado deles, assim abrindo margem para a exploração da maior reserva de petróleo do mundo e controlar a região do Mar do Caribe, que é estratégica. Nem que para isso seja preciso usar todo o aparato militar americano. E a pergunta que fica é: será que a Rússia e a China irão permitir? Será que veremos russos e chineses se envolvendo no conflito? A Rússia havia prometido armar os grupos contrários aos interesses americanos em retaliação ao conflito da Ucrânia. Bom, meus amigos e amigas, de acordo com a profecia anterior, algo irá acontecer que fará com que russos e chineses se envolvam no conflito, embora isso possa parecer algo improvável. Algo que a gente viu lá naquele conflito entre Irã e Israel é que o Irã tem capacidade de paralisar o fluxo de petróleo naquela região. Se uma guerra total ocorrer, com certeza iria afetar toda a produção de petróleo local, e a Venezuela seria perfeita para suprir os Estados Unidos. Sendo assim, antes deles promoverem uma nova guerra contra o Irã, para os Estados Unidos seria vital que tivessem acesso ao petróleo venezuelano. Estrategicamente, russos e chineses poderiam entrar no conflito justamente para impedir que os Estados Unidos consigam esse intento. E o resultado profetizado é catastrófico. A palavra Caribe aparece riscada, né? O Caribe vai sucumbir, disse Paravcini. O choque entre a força invasora americana e a defesa entrincheirada venezuelana, apoiada por tecnologia russa e chinesa, transformará o paraíso turístico em um campo de batalha de terra arrasada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente viu que a guerra migrou também imediatamente para países do norte da África, que eram colônia de potências europeias, para garantia de recursos energéticos, como petróleo e borracha. Em uma terceira guerra, isso não seria diferente. Com toda certeza, a Venezuela seria vital para os esforços de guerra, pois trata-se do país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Bom, amigos e amigas, se unirmos as duas profecias com os dados que temos hoje, temos o roteiro do desastre. Os Estados Unidos, Norte América, né, representado pelo chapeuzinho ali de marinheiro, estão ameaçados aí por uma nova ordem multipolar, né, e a ascensão e influência da China. E sedentos por petróleo, iniciam a intervenção. Isso ativa a Aliança de Defesa. INA, os amarelos, entram em ação
não com tropas nesse primeiro momento, mas com suas armas de energia dirigida, lasers, cegando a máquina de guerra americana. Disse o seguinte, abre aspas, cairão os satélites diante dos amarelos, né? Foi dito na profecia. E a Rússia, embora assustada com a escalada chinesa, é forçada a defender seus interesses estratégicos na Venezuela, e o Caribe se torna o epicentro de uma guerra híbrida e convencional e sucumbe em chamas e destruição. Perceba que Parravitini coloca 3 atores, amarelos, russos e a nova força. Essa nova força é a OTAN, que foi criada 10 anos depois de Parravitini ter feito essa profecia em 1949, né? A criação da OTAN. E como previsto, em 1938, as Américas vão se voltar contra eles. A invasão isolará os Estados Unidos, gerando um caos geopolítico e uma crise migratória que varrerá a América do Sul, inclusive o Brasil. Hoje a Venezuela tem quase 30 milhões de habitantes. E não podemos esquecer que parece que temos ali um dragão e uma serpente, né, no canto da profecia, essa imagem de 1938. E seriam eles a representação do mal ou das potências orientais, o dragão chinês espreitando o caos que se desenrola e a serpente representando os Estados Unidos? Temos lá em Apocalipse, né, o trecho onde diz que vai ser dado poder por parte da serpente ao dragão, né? Bom, Parravitini viu há quase um século o barril de pólvora em que estamos sentados hoje. Ele viu as armas de energia antes delas existirem e viu os acordos geopolíticos antes deles serem assinados. O trovão que ele previu em outras profecias está prestes a cair sobre o Caribe. Vocês aí acreditam que a declaração de Trump, os movimentos da China e Rússia marcam o início do cumprimento final dessas profecias? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão é fundamental para entendermos esse momento perigoso que estamos passando. Curta esse vídeo para que o alerta chegue a mais pessoas, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos na transição e a informação é a nossa melhor preparação, né? Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau.